Aleluia. Glória a Paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Respeito a essa palavra, eu peço para os irmãos que fiquem de pé. E abram suas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo 11. Estamos felizes pelo que o Senhor fez na nossa vida essa semana. Estamos felizes por estar aqui entre grandes amigos. Evangelho de João, capítulo 11, verso 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Verso 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Aleluia! Pode se sentar aí. Aleluia! Ao leste do Monte das Oliveiras, mais especificamente a quase costa de Jerusalém, existe uma pequena aldeia que se chamava Betânia. Ali, dentre as famílias que residiam naquele local, existia uma família bem peculiar, constituída por três irmãos, né? Duas meninas e um rapaz. Essa família tinha tido um contato com Cristo quando uma de suas irmãs, uma das mulheres dessa família, derramou algo precioso aos pés de Jesus e ali firmou um pacto com ele muito profundo. A partir dali, aquela família recebeu a alcunha de amigos de Jesus, ou tornaram-se conhecidos por Jesus. O ponto é que, em algum momento dos dias daquela família, que como toda família tem dias bons e ruins, o mal bateu a porta. E, por certo, as meninas que ali estavam se esforçaram para resolver com as forças que tinham, com os meios que tinham, do jeito que podiam, aquilo que cercou aquela casa, visto que este mal, esse problema, pousava sobre a vida de Lázaro. As Escrituras nos garantem que Lázaro adoeceu de maneira grave e que esta doença, ou o mal que lhe alcançava, foi pouco a pouco lhe tirando as forças. De maneira que, em certo ponto desse momento da vida desta família, não havia mais o que se fazer. Não havia dinheiro que pudesse resolver o problema, não havia vizinho que pudesse resolver o problema, não havia influência que pudesse resolver o problema, não havia, portanto, nada nem ninguém que pudesse solucionar o problema daquela família, que só se agravava. Mas, como dissemos no início, essa família era amigo de Jesus. E normalmente, aqueles que são amigos de Jesus, nos seus piores momentos, não só nos seus bons momentos, mas nos seus piores momentos, têm no Cristo uma resposta para todas as coisas. Essa família não desconhecia as obras do Senhor. Eles sabiam que este Jesus não era só um homem, ele encarnava a figura do Messias, do Cristo, e já tinha aberto os olhos dos cegos, já tinha feito paralíticos andar, já tinha feito curas milagrosas, já tinha um discurso poderoso. Então por que não? Por que não chamar o nosso amigo para que ele observe o nosso problema? E assim fizeram. Mandam um mensageiro até Jesus, que estava perto de verdade. Jesus estava, como nos garante as Escrituras,
a 15 estádios de distância. Um estádio romano é alguma coisa perto de 185 metros para a gente. 15 estádios vai dar 2.700 alguma coisa. Jesus não estava longe deles não. Mas o texto nos informa que apesar da amizade, apesar da fé, apesar de eles chamarem Jesus para perto, Jesus propositalmente, e se você não guardar mais nada nessa noite, eu quero que você guarde essa palavra, propositalmente, se demora mais 2 dias aonde estava. Então, em um ponto, temos uma família que começa a se questionar: por que Jesus não chegou? Por que Jesus ainda não resolveu? Por que Jesus ainda não reagiu ao nosso pedido? Por que o mestre, o nosso amigo, aquele que conhecemos e somos íntimos dele, não veio ainda em nossa direção? E na outra ponta, temos um Jesus dizendo para os discípulos: eu folgo por amor de vós, que a gente não está lá. Eu me alegro muito porque a gente vai chegar lá muito depois, porque a gente está atrasado. Porque neste atraso, nesta demora, nesse ponto de incógnita para a família, para a gente, tem algo muito maravilhoso para acontecer. E Deus está até mesmo nesse atraso. Ora, o Messias, ele tinha algumas marcas a serem observadas. Aquele que haveria de ser o Messias, ele deveria ressuscitar o morto também, mas esse morto não podia ser qualquer morto. Se olharmos um pouco para trás, dentre os milagres esperados que o Messias poderia fazer, 4 se destacam. O primeiro era curar um mudo e surdo, e Jesus fez isso. O segundo milagre seria curar um judeu leproso, e Jesus fez isso também. O terceiro milagre seria expulsar um demônio, e Jesus fez isso também. E faltava apenas, dentre os grandes milagres que se esperavam do Messias, o quarto, que era ressuscitar um homem propositalmente depois do 3º dia de morto. Porque até o 3º dia de morto havia uma crença que está inserida dentro do judaísmo, que o corpo, a alma, pairava ao redor do corpo e poderia voltar a qualquer momento. Mas se acontecesse uma ressurreição após o 3º dia, então de fato quem operou aquela obra seria o Filho de Deus, o Messias esperado. A família não sabia, mas havia um propósito para a demora. As pessoas não compreendiam. E apesar das coisas estarem saindo do controle, na visão daquela família que mandou chamar Jesus, estava experimentando do gosto amargo da demora, as coisas estavam rigorosamente, cronometradamente, absolutamente dentro do controle de Deus. Então, vencendo-se o tempo esperado para que o milagre fosse considerado uma obra messiânica, apresenta-se Jesus, uma simplicidade que só ele tem, acompanhado diante dos seus discípulos. E aí, as irmãs que estavam ali, chorando um luto terrível, depois de 4 dias, chegam para ele e dizem o seguinte: olha, se tu tivesse chegado antes, se tu tivesse vindo aqui, Jesus, quando eu te chamei, se o momento fosse outro, o meu irmão não tinha morrido, mas o meu irmão morreu porque o Senhor se atrasou. E ali, quando lemos o texto, elas depositam sobre o Cristo duras palavras. A angústia delas, a angústia daquelas mulheres, suplantam a sua força cognitiva. E ao que parece a nós que lemos, elas começam a esquecer que Jesus era Jesus, que Jesus não só falava com poder, ele tinha esse costume complexo de falar e as coisas acontecerem dentro de uma realidade não esperada. E Jesus não nos decepciona quanto a isso. Quando ela fala que Jesus demorou para chegar e que o irmão já está morto há 4 dias, com a simplicidade que só ele tem, ele olha para a mulher e fala: o seu irmão vai bem ressuscitar. Num primeiro momento, ela não entende e replica, faz uma réplica: eu sei, Senhor, meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus faz uma tréplica: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, agora, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus pergunta: onde é que vocês colocaram Lázaro?
E essa pergunta, ela não soa para os nossos ouvidos de maneira passiva. Essa pergunta soa para nós como uma repreensão do Senhor a elas. Porque Jesus disse que viria. Ele não mandou colocar ninguém em lugar nenhum. Ele disse que as pessoas deveriam aguardá-lo. Mas as pessoas ali, por própria iniciativa, sepultaram o defunto e colocaram ainda mais uma pedra sobre o túmulo. Tanto é que quando Jesus chega lá, antes de fazer o milagre, ele diz o seguinte: vai lá e tira a pedra que você colocou, porque eu não mandei você encerrar esse assunto. Eu não mandei você prender Lázaro dentro da parede. Eu não mandei você sepultar. Eu disse que eu estava vindo e cabia a você não sepultar segundo as suas expectativas, mas acreditar que é onde eu estou, segundo a minha palavra e o poder que está encarnado em mim, alguma coisa pode acontecer. Então, como eu não mandei você colocar pedra nenhuma sobre isso, vai lá e tira a pedra que você colocou. E então, após tirarem a pedra, em verdade, Jesus ouviu um certo debate que já estava podre, etc, etc. Jesus começa a orar. E então temos o seguinte cenário: pessoas que estão duvidosas, outras pessoas estão questionando. Se ele estivesse aqui antes, ele abriu os olhos do céu, por que ele não fez? Querendo colocar o poder de Deus dentro de uma caixinha. Ele tinha que ter feito assim, por que ele não fez daquela forma? Por que ele não operou de tal forma? Por que ele demorou? Por que ele chegou antes? Mas se tem uma característica no Cristo que eu acho maravilhosa, é a soberania dele mesmo. Por vezes ele estende a mão, por vezes ele cospe no chão e faz um lodo, por vezes ele puxa do chão, por vezes ele manda alguém, por vezes ele chama, e ele faz, portanto, o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, para que os firmes propósitos de Deus sejam cumpridos e o nome do Senhor seja glorificado. E depois de uma das orações mais lindas que nós encontramos nas Escrituras, põe-se a Jesus a falar com Lázaro. Este ponto dessa história, ele me move as entranhas. Ele consegue tirar as minhas entranhas do lugar. Raíssa, minha esposa. Porque Lázaro já está morto tem quanto tempo? Quanto tempo? 4 dias. Então, Lázaro já passou no primeiro estágio da morte, que é a rigidez cadavérica. Sim ou não? Alguém da saúde aqui para me confirmar isso? Rigidez cadavérica. As bactérias do estômago de Lázaro já começaram a comer a sua carne. Lázaro já está mais do que inchado. Não é verdade? A pele de Lázaro já começou a derreter, já esverdeou e começou a derreter. A cabeça de Lázaro, o seu cérebro, já virou algo semelhante a uma esponja. Os seus olhos já estão opacos, o seu sangue já coagulou e a sua carne já apodreceu. Sim ou não? A ponto de Lázaro não ser nada mais, nada menos que uma bola de carne sendo comida por vermes, cheirando muito mal, como alertaram as suas irmãs. Sim ou não? Ademais, a alma de Lázaro não estava mais ali. A alma de Lázaro estava em um outro mundo, seguindo os ritos que o Senhor nos disse, que aquele que dorme em Deus descansa até a manifestação do Cristo. Sim ou não? Quem está chamando ali, se eu chamasse, não tinha feito nenhum. Se você chamasse, não tinha feito nenhum também. Porque a gente é pó, a gente é carne, a gente é finito. Se qualquer pessoa daquele cenário ali fizesse, chamasse Lázaro para fora, provavelmente nada aconteceria. Porque a incredulidade era a marca daquela multidão que estava ali. E eu estendo isso aos discípulos que questionam o mestre quando ele decidiu ir lá. Só que quem está chamando... Aleluia! Alguém disse aleluia, alguém já entendeu. Quem está chamando estava no princípio com Deus. Quem está chamando é o motivo de todas as coisas. João, quando falou sobre esse cidadão, ele disse: no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Ele dá ordem para coisas visíveis e invisíveis, e todas se sujeitam ao seu tremendo poder, não por escolha, mas porque bem sabe que aquela voz, a voz dele, é a voz que divide água de água.
transforma a carne apodrecida de um leproso em uma carne limpa. A voz dele, o toque dele é o toque que pega tralhas de águas cobertas até a boca e as transforma em vinho. A voz dele é aquela voz que olha para um homem que não conhecia e fala: eu te vi, Natanael, e eu te vi como quando ninguém mais te viu. Te vi no teu pior momento, debaixo da figueira. A voz daquele que está falando é aquele que, quando Nicodemos pensou que era alguma coisa e começou a questioná-lo, ele disse: olha, ninguém desceu do céu, senão o Filho de Deus, aquele que está no céu. Ele está onde? Ninguém desceu do céu, senão o Filho de Deus, aquele que está no céu. Ele desceu, ele está lá. Explode a cabeça de Nicodemos, porque esse aqui que está chamando é Jesus de Nazaré. Esperança nossa, maior motivo do nosso amor e do nosso contentamento. Esse aqui é aquele que olha para a gente no nosso pior momento e não nos abandona. É aquele que insiste sobre as nossas vidas. Então, ele fala novamente, eu insisto, com a simplicidade indomável e diz: Lázaro, venha para fora. A voz de Jesus vence o espaço que está diante dele, entra dentro da caverna, traz a alma de Lázaro de um outro mundo para esse mundo. Enquanto isso está acontecendo, a carne podre torna-se viva e o sangue coagulado volta a funcionar e os órgãos começam a ser regenerados e a pele torna a ser regenerada e as ligações que estão no nosso cérebro começam a funcionar novamente e até as microligações formadas por impulsos elétricos tornam a funcionar e Lázaro vem para fora. Em um momento, aquilo que era impossível, impensável, irraciocinável, se torna a maior das verdades diante dos olhos deles. Por quê? Porque Jesus disse que assim seria. Qual é a mensagem de Deus para nós essa noite? O que o Senhor está soprando nos nossos corações desde que esse culto começou, e eu estou prestando muita atenção no que o Senhor falou, que Ele é aquele que transforma cenários, é aquele que dá saúde, é aquele que opera tudo em todos segundo o seu poder. E o texto que estamos lendo nos dá uma notícia que acalenta o nosso coração de sobremaneira, porque o texto diz, pastor Robson, que ele faz o que ele quer, ainda que isto seja impossível para os nossos olhos, na hora dele, com a simplicidade que só ele tem. E partindo desse pensamento, não há motivos para que nós agitemos os nossos corações frente àquilo que nos parece impossível, porque até este impossível é plano de Deus. Lá em casa, a gente passou a glorificar a Deus quando as coisas se tornam impossíveis. Porque se ainda é impossível, Gerson, meu amigo, é para mim fazer. O que é para mim fazer, Deus não vai fazer. O que me é possível, Deus não vai fazer. É possível, eu posso estender a minha mão e fazer. Mas quando o impossível se revela na minha vida, estando eu em comunhão com Deus, então eu começo a glorificar. Porque em 100% das vezes, por 100% de certeza, Deus está permitindo um impossível na minha vida, para que eu pare de contar testemunhos de outras pessoas e possa levantar a minha voz e dizer: o Senhor fez na minha vida também. Daí acalma-se a nossa alma, porque compreendemos que Ele é o mesmo. Aleluia! Ele é o mesmo. Avança-se o tempo, mudam-se os costumes, tentam-se mudar as doutrinas, mudam as paredes da igreja, mudam as cores, mudam a maneira de louvar, mudam a maneira de pregar, mudam a maneira de se vestir, mas nós que somos de Cristo, bem sabemos que o poder é dele, a palavra é dele, o Espírito é dele, é Jesus quem faz, é Jesus que abre a porta, é Jesus que cura, é Jesus que envia a resposta. Nós somos dependentes de quem Ele é.
estivesse olhando para a gente e dizendo: eu bem quero fazer um negócio com isso aí. Glória a Deus. Mas antes do milagre vem a aprovação. Não tem como ressuscitar o Lázaro se Lázaro tem que morrer. Não tem como fazer o cego enxergar se ele está enxergando, ele tem que ser cego antes. Não tem como levantar o paralítico se ele souber andar, ele tem que ser aleijado primeiro. Então as grandes tragédias das nossas vidas apontam para um lugar de milagre. E quando esse lugar de milagre não chega, o que nos resta é glorificar a Deus. Quanto mais difícil for a situação, quanto menos pessoas quiserem te ajudar, quanto menos pessoas estiverem se importando com o seu problema, melhor. Porque quando você receber, ninguém vai poder dizer que fez por você. Mas a única explicação plausível será: o Senhor estava nos céus, assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estavam os serafos cantando: Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, Melokol Haaretz Kevodot. Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em algum momento eu clamei, e ele que estava assentado sobre um alto e sublime trono, sem ter necessidade nenhuma de nada, ouviu o meu clamor e se inclinou no seu trono de glória, e me enxergou numa galáxia pequenininha, num planetinha pequenininho, numa cidadezinha pequenininha chamada Rio de Janeiro, lá dentro do meu quarto, e enviou a resposta. Aleluia! Como é que está teu coração aí, irmão? Como é que está tua alma? Como é que está teu espírito? Você está pensando que é da tua força, irmão? Por acaso passou pela sua mente em algum momento que você está de pé por causa do teu grande esforço? Porque você é bom? Porque ninguém prega que nem você, ninguém lê que nem você, ninguém sabe que nem você? Jesus uma vez olhou e disse: olha só, sem mim, oh aleluia, sem mim não, sem mim nada podeis fazer. Isaías foi além. Isaías disse: Senhor, tu nos dará paz, porque tu és aquele que faz em nós todas as nossas obras. Se estou fazendo alguma coisa boa, se estou fazendo alguma coisa produtiva, se estou fazendo alguma coisa que está dando certo, isso não é por causa de mim, é por causa de Deus, que olha para mim com grande piedade, desconsidera a minha terrível miséria, a minha condição humana limitada, os meus defeitos, me lava com o sangue de Jesus e me usa. É necessário que no nosso coração esteja a paz que só Jesus pode dar, que é a paz que se manifesta nos nossos piores momentos. Porque dizer que é cristão quando está tudo dando certo não é difícil não. Vir para a igreja quando tudo está dando certo não é difícil também não. Quando eu recebi a notícia de Levi, meu coração saiu do lugar. Saiu do lugar. E eu fiquei sem dormir. É o filho. Quem gerou foi a gente. A gente esperou 9 meses para ver. A gente ama, a gente não vive sem. Quando o médico falou que era grave, que era complicado, por um segundo meu coração saiu do lugar. Mas depois eu pensei: olha, se Deus achou em mim, que sou um homem miserável, alguém que poderia sofrer essa provação sem negar o nome dele, eu não vou dar para o Satanás a alegria de me ver murmurando. E ainda que o Senhor me tome essa criança, ainda que eu segure na alça do caixão do meu filho, que não aconteceu porque Deus é grande, eu permanecerei dizendo que Ele é Deus, e que Ele rege a minha vida, e que Ele é quem sabe o que acontece e o que não acontece, o que fica vivo, o que fica morto, para onde eu vou e para onde eu não vou, porque Ele sabe o que está fazendo. Então hoje, nós possamos olhar para as nossas demandas, para as nossas tristezas, para aquilo que a gente já colocou uma pedra em cima até, porque por vezes o nosso milagre demora.
A gente olha para aquilo que a gente pediu para Deus e fala: Senhor, já tem 10 anos. Senhor, já tem 20 anos. Senhor, já tem muito. Senhor, não tem mais jeito. Não tem jeito para mim e para você. Mas a palavra do Senhor faz nova todas as coisas. A multidão só sabe acusar mesmo. A multidão é multidão, mas isso existe para isso. Gosta de falar. É um povo fofoqueiro. Não adianta. É aquele povo que olha para a gente e fala: está orando há tanto tempo por isso. Será que ela não vê que não vai dar certo? Será que ele não vê que não tem resposta para isso? Mas não, está tudo no tempo de Deus. Deus é um enxadrista, irmão. Deus é um artesão. Ele trabalha de maneira minuciosa, calculada, perfeita. Ele não erra no que ele está fazendo. Por vezes vai doer mesmo, por vezes vai incomodar mesmo. E a gente vai chorar mesmo, e vai ficar sem saída mesmo. E não vai ter ninguém a quem recorrer mesmo. Mas quando a gente menos esperar, o Senhor virá ao nosso favor e realizará aquilo que estamos pedindo, segundo o poder que está proposto no nome dEle, para a glória dEle nas nossas vidas. Até lá o que temos que fazer? Confiar. Eu acredito. Eu acredito. Quando a gente começou a orar pelo Levi, eu acredito, Senhor. A minha oração foi: Senhor, Tu pode todas as coisas. A Tua palavra diz que para Ti não há nada difícil, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu deu limite para mares, Senhor. Senhor, Tu dá nome às estrelas, Senhor. O que é a saúde do Teu Filho? Isso para Ti nada, Senhor. Faz o Teu milagre para a glória do Teu nome. Porque eu acredito. E é necessário uma justa medida de fé para que nós vejamos a glória de Deus em nossas vidas. É necessário tirar a pedra da incredulidade que por vezes colocamos sobre assuntos específicos em nossas realidades. Se Ele disse que Ele vai fazer como? Não sei, não sou Deus. Mas Ele sabe que vai fazer, e Ele sabe que vai dar certo. Portanto, a nós que somos cristãos compete glorificar Ele, ser nos dias bons ou maus, dando tudo certo ou dando tudo errado, debaixo de acusação. Irmão, eu acho bonito o que Jesus faz, porque Ele faz o que Ele fez nesse texto, debaixo de dúvida, debaixo de questionamento, debaixo de gente que falando tanta coisa, acusando Ele, está aqui sereno. E assim temos que ser nós, diante daquilo que colocamos nas mãos do Senhor. Não, apesar daquilo que podem falar, apesar das dúvidas que podem surgir, apesar dos questionamentos, apesar da falta de fé daqueles que estão ao nosso redor, precisamos ter o nosso coração firme na promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. E graças a Deus que algumas coisas demoram em nossas vidas. Graças a Deus que algumas coisas não recebemos na hora que pedimos. Há um jargão popular que diz: Deus está preparando uma bênção para você. Mentira. Deus está preparando você para a bênção. E eu vou repetir. Irmão, você está falando de alguém que criou o universo em 7 dias. Você está falando de alguém que ele comanda até o tremular das folhas nas árvores no mundo. É alguém que manda no vento. Você acha que ele está tendo alguma dificuldade? Você acha que tem algum impossível para ele dentro daquilo que você está pedindo? É sério. Você está falando de alguém que os demônios ouvem o nome dele e começam a tremer, porque sabem muito bem que se ele vem por céu, por água, por terra, ainda que ele venha marchando sobre a copa das amoreiras, como Davi viu ele chegando, quando ele chega, alguma coisa acontece. Deus prepara o nosso coração através das aflições para que nós o conheçamos. Deus nos conduz a desertos e a vales e a lugares de dores, para que nós saibamos que em nós mesmos não há força nenhuma para nada, e que se não for Ele nas nossas vidas, nada poderemos fazer. Esses momentos onde Deus nos esmaga como barro nas suas mãos, e nós escoamos entre os seus dedos, Ele nos esmaga e nos esmaga, e nos esmaga, Ele dizendo para a gente: tua vida é minha, e a tua saúde é minha, e a tua família é minha, e as tuas finanças são minhas também, a tua alma é minha, teus órgãos são meus, e tudo aquilo que acontece na tua vida acontece
que nós hoje possamos olhar para os céus, apesar daquilo que estejamos passando, e dizer: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que, Senhor, as nuvens baixaram, como disse o reverendo Luther Vandross. Não sei por que tanta dor, não sei por que as nuvens baixaram tanto, não sei por que tanta coisa o Senhor me infligiu, mas eu tenho certeza que eu preciso de tudo isso que está acontecendo. E quando Ele se manifestar, quando acontecer, vai ser maravilhoso. Nós temos muitas promessas do Senhor ainda, e eu espero todos esses dias com euforia. Essa semana aconteceu o que aconteceu no mundo. O pessoal lá do trabalho: meu Deus, e agora? Eu lá no meu canto: aleluia, aleluia. Já é, irmão. Até que ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, e se levantará nação contra nação, e se levantará reino contra... Mas ainda não é o fim não, tá? Espera mais um pouco. E se estas coisas que foram profetizadas há mais de 2000 anos vêm se cumprindo, que dirá o que Ele falou contigo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Na hora dele vai acontecer, e você vai dar seu culto de ação de graça. O verdadeiro cristão não é aquele que ama o Senhor porque é aquele que ama apesar dele. Eu amo Jesus porque, apesar das minhas tristezas, das minhas falhas, apesar de eu ser quem eu sou, acredito absolutamente que o Senhor se levantará ao meu favor e operará um milagre na minha vida. Você imagina o Lázaro levantando, irmão, 5 minutos antes e 5 minutos depois do milagre. Como é que está o pessoal 5 minutos antes? Não vai dar, não, isso é impossível. Não, 4 dias não dá, impossível. Jesus faz o milagre, 5 minutos depois, Gelson, eu sabia. Eu sabia que ia acontecer. Deus até tinha falado comigo, confirmado no meu coração. Crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para fazer. Crer nos impossíveis de Deus, na mania que Ele tem de tornar as coisas impossíveis antes de resolvê-las. Ele permite o tempo se passar, Ele permite se tornar impossível, Ele permite a inquietação para que a gente seja aperfeiçoado nela e pare de se inquietar, para que como nós possamos orar como Jesus orou. Jesus chega para orar, Ele fala assim: Pai, eu sei que Tu sempre me ouve. Irmão, isso aqui é fé extrema. Eu sei que Tu sempre me ouve. Mas eu estou orando aqui em voz alta por causa da multidão, mas que Tu vai me ouvir, eu já sei. Que a gente possa chegar nesse nível de comunhão com Deus. De falar: Senhor, eu estou orando aqui por desencargo de consciência, mas eu vou botar essa petição diante de Ti, porque aquele que vai a Ti, de maneira nenhuma Tu lança fora. E Tu é poderoso para operar na minha vida, Senhor. Senhor, eu estou falando aqui que eu estou passando uma dificuldade, não é por causa do Senhor, é para que todos saibam que não há o que fazer, para que todos saibam que quando acontecer, foi o Senhor que fez na minha vida. Que o Espírito Santo do Senhor preencha as lacunas do seu coração hoje. Que não haja uma parte do seu ser que tenha qualquer tipo de dúvida sobre aquilo que Deus prometeu para você. Que toda sombra da dúvida, que toda voz demoníaca, que toda situação que possa chegar a fazer você duvidar que Deus tem algo tremendo a fazer, como Ele já jurou que vai fazer, seja lançado para fora e você tenha paz. E é maravilhoso ter paz, não? Eu sou assim agora. Às vezes o coração se agita, graças a Deus a minha esposa está mais crente que eu. Fala: fica tranquilo que Deus já falou que vai fazer. Vai dar tudo certo. E daqui a pouco dá certo. Porque Ele não mente. Você tem uma coisa que eu acho maravilhosa em Jesus, que Ele não é uma criança. Ele não é alguém que está aprendendo a ser Deus. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Quando Ele nos jura alguma coisa, Ele já viu acontecer. Ele não está preso nesse tempo como nós estamos, no tempo cronometrado. Não. Quando Ele olha para Jacó e Esaú, Ele diz o seguinte para a mãe deles: olha, mulher, no seu ventre tem 2 crianças, e o menor vai servir o maior. Sim ou não? Então Ele fala no presente uma coisa do futuro, como se já tivesse sido passado. Ele fala no presente para a mulher
um algo que acontecer no futuro, como se já tivesse acontecido. Então, quando Deus diz assim: vou salvar teu marido, vou trazer teu filho de volta, eu vou abrir a porta para você, eu vou te dar saúde, eu vou te usar na minha casa, eu vou te dar dons, eu vou ser contigo, eu sou contigo. Não é que ele vai fazer alguma coisa, ele já fez, você só não chegou lá ainda. Mas na visão de Deus já aconteceu. Então, descansa o seu coração. Que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, possa falar melhor em cada coração. E que você saia daqui confiadamente, confiando absolutamente no Senhor, com a certeza de que fiel é aquele que prometeu tudo sobre a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, minha riquíssima oportunidade, em nome de Jesus.